Senhor presidente, hoje eu gostaria de falar, sobre um assunto, que ontem foi trazido aqui e que penso ser uma discussão muito importante para o parlamento e para a nossa sociedade. Eu falei muito brevemente sobre uma visão, de segurança pública que tenha como objetivo acabar com o ciclo de violência existente na nossa sociedade. Infelizmente, a atual forma de encarar e entender a segurança pública dentro dessa lógica de repressão, de compra de equipamentos e armas na lógica cotidiana, refletida em números, tem sido em aumento de mortes de inocentes e também de policiais, da segurança pública, sejam civis ou militares, provocando o atual modelo, que é uma visão, uma concepção de segurança pública e de polícias, não resolve com os problemas da segurança pública. Isso é fato. Por que, senhor presidente? Se a gente não reconhece que há problemas nessa concepção, nesse modelo de segurança pública, nunca vai melhorar, sempre vai continuar. E quando a gente traz uma discussão importante, que não é somente de pessoas, de alguns parlamentares, há uma discussão histórica. Aliás, um dos motivos que eu entrei na política foi por causa de debates, de participar de debates importantes, como, primeiro, a desconstrução do machismo provocado, da misoginia, da violência contra as mulheres, provocada pelo sistema patriarcal heterossexual, pela execução, muitas das vezes, da população negra da periferia por causa desse modelo de segurança pública de guerra às drogas, porque na minha concepção e na concepção de vários estudiosos, a questão de droga é uma questão de saúde pública. A questão de droga é uma questão de saúde pública e não de segurança. Então, a gente precisa rever esses modelos. E também, quando a gente provoca, traz questionamentos sobre modelos, sobre estruturas, de instituições como da segurança pública, não é acabar com a polícia, como foi dito ontem. Ninguém quer acabar, que as pessoas não usem arma, que acabar que vai ter, não vai ter policial para garantir segurança, minha segurança, ou seja, de mulheres vítimas de violência. Não é isso, gente. Não vamos distorcer, com esse discurso, falacioso, de que a gente quer acabar com a polícia. Não é o modelo. Então, a desmilitarização da polícia é muito importante para que isso aconteça. O debate feito nesta casa sobre este assunto deve ser contínuo. Até provoco, senhor presidente, uma audiência pública para a gente trazer esse debate, trazer especialistas, pessoas a favor, contra, porque é isso um parlamento. Um parlamento vem de falar, de debater, de dialogar, e é sobre isso, e não trazer como se a gente fosse contra os policiais, que a gente é contra. Não é isso. A gente quer fortalecer, a segurança pública do nosso Estado. E também, que esse debate, seja feito, enquanto as servidoras e servidores públicos também, da segurança pública, possam garantir, os seus direitos. E é a partir do entendimento de que é necessário aprofundar e qualificar este debate que hoje, com mais tempo, falo da importância de uma política de segurança pública que seja realmente comprometida com os valores democráticos e o respeito à dignidade da pessoa humana. Por isso, senhor presidente, ontem, como eu já disse, há 10 anos que eu venho debatendo, participando de atividades, de rodas de conversa, de seminários sobre esse debate. Não é um debate
que surgiu agora, já vem há muito tempo. Por isso, senhor presidente, eu vou apresentar um vídeo que traz um pouco, né, de pessoas estudiosas, reflexões, para que a gente não distorçam nossas falas, como eu já recebi ataques, né, de hierarquias, né, aí da segurança pública, porque eu fiz uma fala combatendo, né, a questão da hierarquia, né, e trazendo motivos, né, que a gente propõe, né, a desmilitarização. Por isso eu vou apresentar um vídeo que traz um pouco mais de informação, que eu acho que esse é o papel, né, dessa sessão, da gente poder ter acesso, porque quando a gente tem acesso a conhecimento, a informação, a gente desconstrói visões, né, negativas, estereotipadas sobre um debate que é tão importante, que tem a ver com nossas vidas, com a vida não só da população civil, mas também da população militar, né, dos militares, que eles que acabam recebendo, né, ordens, né, para fazer operações, muitas das vezes operações suicidas. É isso, senhor presidente. Eu queria que apresentasse aí o vídeo. Julho de 2022, 400 agentes da Polícia Militar do Rio de Janeiro começam uma operação no Complexo do Alemão, na zona norte da cidade. Logo de madrugada, a bota, caveirão, tudo geral. O objetivo, oficialmente, é combater um grupo que realiza roubos de veículos. 18 pessoas acabam sendo mortas pela polícia. Maio de 2021. Dessa vez, uma operação da Polícia Civil do Rio, na favela do Jacarezinho, termina com 28 pessoas mortas. É a operação mais letal da história do estado. Uma chacina, segundo a Anistia Internacional. São Paulo, dezembro de 2019. Uma ação da Polícia Militar Paulista durante um baile funk na favela de Paraisópolis termina com 9 jovens mortos. Um massacre. Já deu para entender, né? A polícia brasileira mata, e mata muito. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada 100 homicídios registrados no Brasil em 2021, 13 foram cometidos por policiais. E a maioria das vítimas era negra. O número coloca as polícias brasileiras entre as mais letais do mundo. Mas não é só isso. As polícias brasileiras também estão entre as que mais morrem. Em 2021, 190 policiais foram assassinados no Brasil. Bom, diante desses números, acho que fica óbvio que a gente tem um problema. A gente precisa rediscutir as nossas políticas de segurança pública. Há várias propostas em debate, mas quando a gente fala sobre combater a letalidade policial, muita gente acha que o problema é esse aqui. Não acabou! Tem que acabar! Eu quero fim na polícia militar! Para muita gente, Airã, a solução é desmilitarizar. Mas espera lá, Rafa. Algumas das operações que a gente citou aqui foram feitas pela Polícia Civil. Desmilitarizar significa o fim da Polícia Militar? O que significa desmilitarização? Tá aí. Que bom que você perguntou. Bom, os estados brasileiros contam com 2 forças policiais, as polícias civis e as polícias militares. A diferença básica entre as duas é que as polícias civis conduzem investigações, enquanto que as polícias militares ficam encarregadas do policiamento ostensivo, né, Airã? Isso, Rafa. As PMs, elas não investigam, portanto, elas só podem fazer prisões em flagrante. Além disso, elas são consideradas forças reservas do Exército. E elas têm uma organização hierárquica que lembra as Forças Armadas, super rígida. Para entender um pouco melhor quais as consequências disso, a gente pediu ajuda para o sociólogo Adriano Araújo, que é coordenador do Fórum Grita Baixada, uma organização que atua na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Adriano, a gente sempre escuta que as polícias militares são forças reservas do Exército. Na prática, o que isso significa? Muitas pessoas, já é sabido, né, que a criação da Polícia Militar no Brasil, ela tem uma história vinculada à vinda da família real portuguesa para o território nacional. Ela se coloca como dentro da estrutura do Estado, como uma força de proteção da família real portuguesa. A Polícia Militar é um dos aparelhos do Estado, né? O Estado que a gente quer um Estado democrático,
de um Estado republicano, mas a sua origem ela está profundamente vinculada à defesa de uma elite, à defesa de uma classe social, à proteção de um segmento da sociedade brasileira que se impunha pelo poder político, pelo poder social. E, de fato, a vinculação da Polícia Militar como estrutura da força militar no Brasil, né, do Exército, traz essa concepção militarizada, obviamente, para a polícia, em termos de hierarquia, em termos de disciplina, em termos de estatuto, em termos de proibições que não seriam aplicadas a civis. Isso traz a ação realizada da polícia. Mas existe um vínculo entre militarização e essa alta letalidade policial? A ação policial nas periferias e nas regiões periféricas, ela tem sido marcada por essa alta letalidade, nos confrontos que ocorrem, né? E esses confrontos, muitas vezes, não seguem nenhum tipo de protocolo, apesar das denúncias que são feitas, apesar das diversas chacinas. Temos a chacina do Jacarezinho, temos a chacina da Vila Cruzeiro e tantas outras, né? A ação policial ela tem se caracterizado no Brasil como uma guerra aos negros e uma guerra aos pobres, uma guerra à periferia. Então parece que a lógica militarizada de guerra ao inimigo, de táticas belicistas, de invadir um determinado território, de conquistar esse território, de minar a força inimiga, ela tem sido usada de forma exemplar pelas polícias nessas regiões. Mas, Adriano, a gente estava até falando mais cedo, né, que a chacina do Jacarezinho, por exemplo, ela foi conduzida pela Polícia Civil lá do Rio de Janeiro. A Polícia Civil também seguia por essa lógica militarizada? Que o discurso belicista, militarizado, ele é um discurso que é uma lógica, um discurso, uma prática, que não é só uma lógica. Ele está muito afeito e muita consonância com o momento sociopolítico que o nosso país vem vivendo ao longo das últimas décadas, né? A gente vê de forma recorrente delegados da Polícia Civil e também discursos de ex-policiais que se candidatam a cargos públicos, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente inclusive tem um histórico de delegados e chefes de polícia que são eleitos. Então, esse discurso do bem contra o mal, do cidadão do bem contra o cidadão do mal, de um país ordeiro versus um país onde os grupos criminosos tomam conta, a ideia de que você é preciso usar a força máxima para poder se opor ao crescimento do crime organizado, tudo isso rende votos. Tudo isso traz capital político para aqueles que saem vitoriosos, né, e que fazem uso dessa dinâmica. E então isso não é mais restrito de fato a gente vê esse processo também na Polícia Civil. Nesse caso, desmilitarizar significa fazer o quê? Desmilitarizar significa acabar com a divisão entre duas polícias. Uma polícia que investiga, uma polícia que prende. Então você teria a mesma polícia investigativa e também com papel ostensivo e de funcionamento na sociedade. Existem vários modelos de policiamento comunitário, enfim, vários modelos de policiamento, mas a perspectiva da desmilitarização, ela procura, no meu ponto de vista, atingir essa dinâmica da hierarquia militar e dessa visão que se fortaleceu, principalmente na época da ditadura militar no Brasil, do pobre como inimigo, né? Da favela como inimiga. Muitas vezes a atuação da Polícia Militar tem se caracterizado nesses territórios como uma guerra ao inimigo, uma guerra aos pobres, uma guerra aos negros. E, Adriano, quando a gente fala sobre desmilitarização, no fundo, a gente quer uma sociedade mais segura. Para isso, basta repensar a atuação das polícias? E o que mais tu acha que a gente poderia fazer? A discussão, né? Mais do que a discussão, mais uma profunda reflexão e reorganização das políticas públicas,
a partir do debate racial e de gênero, né? Eu acho que esse é um debate que se faz necessário na sociedade brasileira. Existem várias perspectivas que pensam o processo de violência na sociedade brasileira como um resultado dos processos de desigualdades históricos que forjaram esse país. Então não dá para pensar redução da violência, redução da insegurança, se você não faz um debate fundo sobre desigualdade no país. E aí não dá para fazer um debate sobre desigualdade se você não considera a situação da população negra, da população das periferias. Adriano, muito obrigado por toda a tua ajuda. E se você quiser saber mais sobre desmilitarização e outros caminhos possíveis a respeito de segurança pública, acesse a plataforma Brasil de Direitos. A gente vai deixar o link aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. E se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. A gente se encontra no próximo vídeo da série. Que bom que você perguntou. Oi. Sim, presidente. O intuito de trazer aqui esse vídeo que traz várias reflexões importantes sobre a revisão mesmo, né, de modelos, né, de instituições na nossa sociedade. E eu trago também, e é uma das minhas lutas e bandeiras, é a gente rever vários modelos, até mesmo modelo, né, da nossa política, do nosso sistema eleitoral, do nosso sistema político, né, que muitas das vezes contribui para que a corrupção, tanto, né, no meio de segurança pública, né, lá no Rio de Janeiro, né, onde foi trazido aqui uns exemplos, a não valorização, né, dos policiais, né, acaba fazendo com que eles sejam empurrados para as milícias, né? Na política mesmo. A gente precisa falar sobre a revisão política no nosso Brasil, que faz com que muitos, né, políticos parlamentares se envolvam em corrupção. Então, são esses modelos que precisam ser revistos para que a gente possa fazer um debate mais aprofundado e que, né, essas questões não sejam só meramente assim, nesse discurso de que você é a favor, né, tá defendendo o bandido, né, a defesa dos direitos humanos, um ataque, né, uma perseguição, né, aos defensores dos direitos humanos, que tem várias pessoas como eu que hoje fazem parte, né, do programa de defensores dos direitos humanos, né, do Ministério da Justiça, ligado ao Ministério da Justiça, justamente por questionar o sistema. E quando a gente questiona o sistema, a gente não é contra os policiais, não é contra a polícia, é o modelo, concepção e a forma de ação, muitas das vezes, que tem um alvo, como foi dito, né, o inimigo, como se a população, principalmente a população pobre, negra, da periferia, fosse o inimigo do Estado, dos agentes de segurança, e não é isso, né? E também quero ressaltar que alguns pontos sobre essas questões de desmilitarização, que é preciso a gente pontuar, só para finalizar. Desmilitarizar não é extinguir e nem desarmar a polícia, deixar bem evidente isso, não é essa a questão, né? Quando a gente fala, né, traz essa questão todo mundo vai deixar de existir, não é isso, é a forma e o modelo, como eu disse antes. E também, né, existem vários policiais, existem vários movimentos que são favoráveis. Não é só no grito dos excluídos, né, que as pessoas reivindicam isso, né? Quando falam ali, quando a população negra da periferia exige o fim da polícia militar, é o fim desse modelo da polícia militar. Então, existem vários sociólogos, vários pesquisadores, né, vários policiais que não só militares, civis, federais, das rodoviárias, que essa concepção militarizada eles são contra. E desmilitarizar a polícia é ampliar os direitos, né, dos policiais militares, porque uma das propostas, né, que é feita, ontem foi dito, precisa mudar a Constituição. Sim, já existem 3 PECs lá no Congresso Nacional sobre esse assunto, né? E uma das PECs, que é a PEC 51 de 2021,
13, que é, né, do senador Lindbergh. Mais 3 minutos, deputada. Que é do senador Lindbergh Farias. Ele propõe que a polícia militar seja juntada com a polícia civil, né? Que não haja essa diferença. Um prende e a outra investiga. Que seja feito um modelo de junção, né? Tanto para as operações, né, para o trabalho mais ostensivo e também o trabalho de investigativo. Então, existem várias iniciativas nesse sentido. E a outra questão que é muito importante é que muitos países já aderiram à desmilitarização, não só os Estados Unidos, que foram citados aqui. Tem a Argentina aqui do lado, né, que há um serviço policial baseado nos princípios de policiamento comunitário e não bélico e não hierarquizado, que faz com que policiais recebam menos. A gente fez uma análise, né, sobre quanto recebe. Tem policiais que é divulgado pelo próprio site, né, pelo próprio Estado, de R$ 827. Eu disse que salário é iniciantes, né, não sei se é o praça no início. E quando um coronel, lá, alta patente, é R$ 42 mil. Então, essa diferenciação, essa não desvalorização, por isso, né, que a desmilitarização vai fazer com que, né, os policiais, né, eles tenham os mesmos, né, direitos, né, que os policiais civis têm, né, porque como a liberdade de expressão, não ser arbitrariamente preso no quartel, né, pode se organizar em sindicato para defender coletivamente seus direitos e interesses. E sendo assim, não só a sociedade sairá ganhando, né, com a desmilitarização, que terá uma polícia treinada não para a guerra, mas para a proteção dos direitos e promoção da cidadania. Mas também, principalmente, os policiais serão extremamente beneficiados, porque eles acabarão tendo alguns direitos que não têm de outras polícias, como a Polícia Civil. Então, é nesse sentido, senhor presidente, que a gente traz esse debate. E eu, agora, toda semana, já que eu sou professora, mestre em educação, mesmo que não tenha atenção, né, devida, eu sei que fica registrado, eu vou trazer temas que me fez entrar na política, né, discussões sérias, para que a gente não possa usar, né, do sensacionalismo para querer combater, né, mobilizações tão importantes para mudanças, né, e melhorias, né, na nossa sociedade, como a gente discutiu hoje, como a gente viu nesse vídeo, né, que a gente vai disponibilizar o link nas nossas redes sociais. É isso, senhor presidente. Muito obrigada.